Olá, aqui é o pastor Osmar Maximiano e de volta ao nosso canal Semeando a Palavra. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre 7 fatores que o jovem deve observar durante o seu namoro. É de suma importância que nesse início de relacionamento haja um conhecimento um do outro, haja uma comunhão verdadeira e que ambos sejam sinceros. O primeiro fator que o jovem deve observar em seu namoro, seja ela moça ou rapaz, é o modo de pensar. Como pensa o seu namorado? Como pensa a sua namorada? Sonhos, objetivos, o que pensa para o futuro. E quando há este lindo diálogo, porque namoro é fase de conhecimento. Ambos vão se conhecendo, observando defeitos e qualidades. Porque a perfeição, sabemos que somente o Pai Celestial. Nós procuramos chegar à estatura de um varão perfeito, mas somos falhos. Então, esse primeiro fator é muito importante. O que ele pensa, ou qual a maneira dele pensar. Ele pensa em ter filhos, ele pensa em ser pai, ela pensa em ser mãe. Tudo isso deve ser conversado no início de um namoro cristão. Por quê? Porque o jovem cristão, ele não passa tempo com sua namorada. Ele inicia um namoro com propósitos. E Deus une o casal para um propósito. Então, se Deus une o casal para um propósito, esse namoro não é brincadeira. Não é um namoro qualquer. Como diz, não é um ficar. É algo muito sério. Então, observe a maneira dele ou dela pensar. Segundo fator, agir. Observe como ele age com as coisas, como ele age em determinadas situações. É uma pessoa compreensiva, é longânimo. Você tem visto os frutos do Espírito no seu namorado ou na sua namorada? As ações dele têm dado um bom testemunho? Então, o segundo fator, observe a maneira dele agir. Observe como ele trata os pais. Olha aí, observe como ela trata a mãe. Porque da mesma maneira em que ela tratar a sua mãe, ela vai tratar você. E da mesma maneira que o jovem tratar os seus pais, ele vai tratar a esposa. São ações que não tem como esconder. Terceiro fator, temperamento. Neste pouco tempo de namoro, 1 mês, 3 meses, 6 meses, você já observou o temperamento dele? Nós temos o temperamento colérico, melancólico e fleumático. Que temperamento ele é? Como é que ele reage às situações? Como é que ele reage quando ouve um não? Ou como ela reage quando você diz um não?
Observe o temperamento do seu companheiro, da sua companheira, porque vocês estão iniciando uma fase de conhecimento. Depois da fase do conhecimento vem o noivado. O noivado já é assumindo. O noivado, eu estou dizendo, já sei o que eu quero. Então é muito sério isso. Fatores que devemos observar durante o namoro. Temos também que olhar, observar a educação. Ele é um cavalheiro? Ele é educado? Quando vocês saem juntos para uma lanchonete, um restaurante, ele é cavalheiro? Ele vai com você até a cadeira, porque isso não é antiquado nem ultrapassado. Há quem diga que quem é, não precisa dizer. Porque quando a pessoa é educada, as demais em sua volta comentam: que rapaz educado, que moça educada. Alguns usam esta palavra, como ela é fina, querendo qualificá-la como uma pessoa, muito gentil, muito educada. Então, educação. Isso deve ser observado quando você sai com ele, quando você vai à casa dos pais dele, quando vão a um passeio. Até mesmo os dois sozinhos, conversando, como é que ele te trata. Fatores que vocês precisam observar durante o namoro. Vamos lá. O próximo fator, padrões de comportamento. Você já observou o comportamento dele? Quando está perto dos amigos? Ou quando se aproxima uma antiga amiga? Porque não tem como evitar. Ele está namorando com você, mas ele teve amigas. Ele teve amigos. E quando essas amigas se aproximam dele, quando os amigos se aproximam dela, como é o comportamento, como é o olhar? A conversa muda, porque muitas das vezes a fisionomia fala, a ponto até de acusar. Cuidado. Padrões de comportamento no meio da família, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola. Aleluia. O sexto fator que eu quero falar é costumes. Você já observou os costumes que ele tem, que ela tem? O que ela gosta, o que ela não gosta, o que você gosta e não gosta? Porque costumes pode entrar em choque e dar muitas divergências. Então eu convido mais uma vez e reforço aqui esta advertência e esse conselho. Moça, rapaz, observe, aleluia, observe bem todos esses fatores, o modo de pensar, agir, temperamento, padrões de comportamento dentro da sociedade, fora, com você em particular, costumes, use costumes, o que ele gosta e não gosta, porque ele pode não falar agora e depois do casamento te proibir de usar. Então você tem que saber agora do que ele gosta e não gosta, quais são os costumes dele e dela. E por último, você deve observar o grau de escolaridade. Que curso você está fazendo? Qual é o nível escolar que você tem, moça? E qual é o nível escolar que ele tem? Observe isso antes, porque você pode ser uma jovem dedicada aos estudos, com sonhos até de fazer uma advocacia, uma medicina,
uma psicóloga, enfim. E às vezes ele só quer trabalhar. Ele só fez o ensino médio e alguns nem o ensino médio. Muitos jovens nos dias de hoje trabalham autônomos por conta. E aí? Você quer se formar? Como vai ser isso após o casamento? Então que você possa refletir nesses fatores. Ouça, deve haver um ajustamento desses fatores. Um casal que vive constantemente discutindo por qualquer problema deve parar e refletir melhor, pois o casamento não vai resolver nenhum desses fatores para torná-los perfeitos. E eu termino esta orientação para você, moça, rapaz, lhe dizendo que ele não é, e nem você, moça, é um carro que ao bater leva na funilaria, no funileiro, passa por uma reforma e sai novinho. O que ele é no namoro, ele vai ser no casamento. Não dá para reformar, porque você tem que observar antes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, adicione o sino para ser o primeiro a receber as novas mensagens e que o Senhor seja contigo, moça e rapaz. Shalom Adonai para todos. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Oh, glória!